Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão de trigo. Mas se ele morrer, ele dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará a vida para sempre. Aleluia, a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. Louvado seja Deus. Aprendendo com a Bíblia começa agora. Aleluia. Aprendendo com a sua Bíblia. Deus é maravilhoso, né? Abre a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. Né? Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. As palavras de Deus vai nos ensinar, né, que a gente precisamos morrer para o mundo e viver para Cristo. Tá? É o que você está lendo aí na sua Bíblia, tá? João 12, versículo 24. Vamos ler? Vamos ver o que Jesus tem para falar comigo e com você, se você quiser ouvir, né? E você sabe que você só é liberto através da sua Bíblia, né? Através das minhas palavras não vai mudar nada a sua vida. Você vai ter que se esforçar e ler a Bíblia. Então vamos lá. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, né? Aqui ele já vem deixando bem claro, né, que isso é verdade. Quem que está falando conosco? É Jesus Cristo. Amém? Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão de trigo. O que ele quer dizer aqui? Então toda semente tem que ser jogada na terra, correto? Para que ela venha nascer, né? Regar, né? Isso daí o próprio Deus faz, né? Então, se o grão de trigo ele não morrer, ele vai continuar sendo apenas um grão de trigo. Ponto. Mas se o grão de trigo morrer, ele dará muito trigo. O que você entende nisso daí? Tá? Vou falar para você o que eu entendo, tá? É o que ele falou para Nicodemos, tá? A gente tem que morrer para o mundo, para as coisas do mundo e viver para as coisas de Deus. Então aqui ele vem pedindo para mim morrer, para mim me apartar das vontades carnais, das vontades do mundo, tá? E começar a fazer as vontades de Deus. Então ali ele deixa bem claro, uma semente, se não for jogada na terra, né, ela vai continuar sendo uma semente. Então, se você não morrer e não nascer para o Espírito Santo de Deus, você vai continuar sendo a mesma pessoa, né? Você está lá em nome de Jesus, você está lá dentro desses templos que se diz ser igreja, mas não mudou nada, tá? Você precisa mudar, tá? Você precisa morrer para que você venha a ressuscitar e crescer. É o que ele está falando aqui, ó. Se o grão de trigo não for jogado na terra e se ele não morrer, ele vai continuar sendo um grão de trigo. Mas se ele morrer, porque todas as sementes, né, para ela nascer, ela tem que morrer. A semente morre e nasce, né, os frutos, os cabinhos lá, você sabe, que nem o feijão, né, para depois dar os frutos. Então nós precisamos morrer para o mundo e viver para Cristo, né? Mas se morrer, dará muito trigo. Então do momento que nós morremos para Cristo, a Bíblia vem nos ensinar que aí nós me perdoa. Quando nós morrer para o mundo, né? A Bíblia vem nos ensinar que nós morrendo para o mundo, nós nascemos para Cristo. Nós nascendo para Cristo, nós vamos fazer as coisas que Jesus fazia, as coisas que Cristo fazia. Então é muito nítido nós entender o que a palavra de Deus está falando aqui conosco. Bom dia, Júnior. Bom dia, Juninho. Então, para nós,
Morrer, nós precisamos, que, como ele diz aqui, a semente precisa morrer. Então nós precisamos nos apartar das coisas físicas, nos apartar das coisas do mundo, das coisas que saciam a nossa carne e começar a fazer as coisas que agradam a Deus. Amar o próximo como a ti mesmo. Amém? E assim nós vamos nascer em Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus é quem vai nos ajudar a cumprir os mandamentos de Deus. Você precisa entender isso daí também. É por isso que ele fala que você tem que morrer para o mundo e nascer do Espírito. Ô Luiz, bom dia Luiz. Você está entendendo essa parte da Bíblia? Tá escrito certinho aqui, ó, não tem como você não entender. Mas o entendimento é o que? É nós morrer para o mundo. O que é morrer para o mundo? É parar de falar palavrão, é tratar o próximo com mais amor, é não mentir mais, é não roubar, é amar o próximo como a ti mesmo. Isso é morrer para o mundo. Né? Eu estava com um amigo meu agora de pouco, eu dei uma carona para ele, né? Ele falou, oh, você mudou bastante, hein, cara? Eu também mudei, né? Falei, rapaz, na realidade eu não mudei nada, eu só parei de usar droga. Né? O parar de usar droga para as pessoas acha que é uma mudança extraordinária, tá? Mas não é, cara, tá? Não é. As pessoas precisam entender, porque as pessoas me veem assim, ó, o Juninho, tô vendo o Juninho aí, o Juninho já teve junto comigo, rapaz, ele já viu quem que eu era aí, um pouquinho aí, e ele tá vendo agora. Olha que maravilha, não usa mais droga. Eu queria que as pessoas entendessem que o parar de usar droga não muda a vida de pessoas. Não vai me levar para o céu. O que vai me levar para o céu é eu acreditar que Jesus Cristo é Deus, que ele morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ele ressuscitou, e eu mudar de vida. E como que eu vou mudar de vida? Eu só vou mudar de vida, né? Olha lá, ele falou, vi sim, ele viu, entendeu? Então muitas pessoas viram. Então, só de eu parar de usar droga, não tem mudança de vida. Eu tenho que parar de roubar, parar de mentir, parar de falar mal das pessoas. Eu tenho que mudar de vida, cara. Isso vem de dentro para fora. É isso que vocês têm que entender. É para isso que eu estou aqui, para te ajudar a ler Bíblia, que você vai ser liberto pela palavra, não vai ser por mim, mas você precisa entender que essa mudança tem que vir de dentro para fora, cara. Quando você ama o próximo a ti mesmo, você não rouba o cara, você não engana a pessoa, você não pega a mulher dele, como a mulher não pega o marido do próximo, né? Vice-versa. Então, você vai amar o próximo. Amando o próximo, você não quer ver o próximo na pior. Então você vai cumprir os mandamentos de Deus, né? Não adianta eu parar de usar droga e eu continuar, né? Eu continuar mentindo, eu continuar enganando. Ó como que eu tô. Ainda ele olhou para mim e falou: "Nossa, rapaz, você tá com uma caminhonetona, né?" Eu olhei para ele e falei: "Rapaz, né? Viu? Não muda nada a minha vida, não muda a minha dor, não muda o que eu estou passando, não muda nada, cara. Eu quero ir para o céu, né? A caminhonete não vai me levar para o céu, e Deus sabe que se precisar de abrir mão para servir as pessoas necessitadas, eu estou pronto para isso, né? Porque Juninho continua vendo aí. Eu só precisava de R$ 10 para fumar uma pedra, meu irmão. Para tomar um baque, uma cocaína na veia, então eu nunca tive nada. Então eu vinha aprendendo lá de trás, eu não preciso ter nada para mim viver, né? Eu não preciso, né? Foi por isso que eu abri mão de tudo quando eu estava com o meu Miguelzinho, né? Ele ganhava 1.400 cruzeiros, eu e minha esposa paramos só para cuidar dele por causa disso. Eu olhei e falei, peraí, agora eu vou começar a correr atrás do mundo, cara? Eu falei, não. Eu vou viver minha vida. Deus me deu uma chance para mim ler uma Bíblia, para mim ajoelhar, para mim fazer uma intimidade com Cristo, e eu vou aproveitar. E é isso que eu estou fazendo, e é isso que eu venho trazendo para vocês, né? Aleluia. Aqui o Juninho está dizendo, né? É mais difícil do que parar com as drogas. É isso mesmo. Parar com as drogas As drogas nós gosta, né? Agora, você mudar de vida, você amar o seu próximo, aí o buraco é mais embaixo, cara.
Eu conheço um monte de amigo, amigo assim, entre aspas. Aí eu parei de usar droga, tá lá pisando no irmãozinho, tá lá fazendo. Ô, peraí. Então você não vem falar de Jesus para mim. Eu sou bem ignorante, sabe? Sou bem ignorante com qualquer um. Né? Não vem falar que Deus me curou se você tá pisando no irmãozinho aí. Peraí, não é o Deus que eu tô pregando, tá? Tá? É por isso que eu perdi todas as amizades. Ninguém pode nem ver eu mais na frente, principalmente crente, né? Principalmente igrejado, porque comigo não tem conversa para boi dormir, não. Tá? É a mesma coisa que eu venho falar aqui. Alfredo, você é um homem de Deus? Não sou homem de Deus. Eu estou lutando para que o Espírito Santo de Deus venha me fazer. Tá? Eu não sou um homem de Deus, eu estou lutando pela mudança de vida, mas não vem querer vir falar para mim que Deus mudou sua vida, não, que a Bíblia me ensina aí examinar o ser, tá? Examinar o ser. Pelas suas palavras, pelas suas atitudes, pelas suas obras eu vou conhecer. Pelos frutos eu conhecereis a árvore. Então, a gente tem que parar de nos enganar, né? De nos enganar. Eu não quero mais enganar eu mesmo. Então, eu sou bem rígido comigo, eu sou sincero comigo, né? Eu tenho muito que mudar. Né? É que nem eu falo para Deus, Senhor, vem me buscar hoje. Ele só vai vir me buscar a hora que eu estiver pronto, cara. Tá? É só a hora que eu estiver pronto, é a hora que ele quiser. Porque eu quero ir para o céu. Eu falei para ele, eu quero ir para o céu, então para mim ir para o céu eu tenho que mudar muito. Me ajuda a me mudar. Então vamos lá. Quem que vai mudar você? É isso que eu quero que você entenda. A Bíblia fala assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então para você ser liberto, primeiro passo, você tem que conhecer Jesus. Porque a verdade é as palavras de Cristo, tá? Abra sua Bíblia no Novo Testamento, tá? Jesus nasce no livro de Mateus em diante. Então, dali em diante, você vai começar a conhecer Jesus, tá? Ah, eu conheço Jesus. Ah, você conhece? Então me conta aí o que está escrito lá. Ah, mas eu não conheço desse jeito. Então vai conhecer desse jeito. Conhecer na Bíblia, você vai conhecer o verdadeiro Cristo. Conhecer por eu falar? Ah, manga! Né? Nós já fomos enganados a vida inteira, cara. Chega de ser enganado. Maldito homem que confia no outro homem. Tá? Um cego não guia outro cego. É o que nós lemos ontem. O único pastor é Jesus. O resto são ladrões e salteadores. Então, para você estar firme com Deus, você vai ter que se esforçar a ler a Bíblia e as praticar. Como que eu vou praticar a palavra de Deus? Pedindo o Espírito Santo de Deus, meu irmão. Espírito Santo de Deus, me ajuda, né? Até esses dias eu estava pedindo, Espírito Santo de Deus, não deixa eu voltar nas drogas, não deixa eu voltar nas drogas. Essa etapa eu consegui. Agora eu tenho que pedir para o Espírito Santo de Deus ajudar eu a parar de pensar no meu filho. Porque eu penso no meu filho, dói o peito, olha aqui não aguenta, vai matar nós. Né? A dor é muita, mas tem o Espírito Santo de Deus, cara, que ele vem me ajudando. Tá? Um homem não consegue, eu não estou aqui reclamando não, tá? Um homem não consegue suportar a dor que eu estou suportando, nenhum homem, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano consegue. Mas através do Espírito Santo de Deus, ele vem me dar os dons do Espírito, que é os dons de suportar essa dor. Cara do céu, que loucura que é essa dor. Então eu não posso pensar no Miguelzinho. Ó, tá me doendo agora, que hoje, desde manhã, tá me doendo tanto o peito, cara, né? E semana passada aí, minha esposa quase teve um infarto. Então, não vai demorar muito, nós vamos embora, mas nós não vamos colaborar com a morte, tá? Enquanto eu estiver vivo, eu vou estar aqui ensinando vocês a ler a sua Bíblia, a falar que funciona, as Escrituras Sagradas funcionam, mudou minha vida, vem mudando cada dia mais, porque é que nem nós estamos falando, mudança de vida não é só parar de usar droga, parar de beber, não. Mudança de vida tem que vir de dentro para fora, ser uma nova pessoa, aleluia. A dor vai aliviando o tempo, né? E o Todo-Poderoso, né? Não, ele é todo-poderoso, né? Mas dá uma olhada que a gente que vem morrendo, né, cara, viu? E é que nem eu falo pros irmãos aí, pras irmãs, né? Vê quantas pessoas não chegaram para almoçar hoje. Você tá entendendo? Hoje pode ser eu, cara. Hoje pode ser você. É isso que nós precisamos entender também. Olha ele comentando aqui, me abre umas visão aí da Bíblia, tá? Ele comentando aqui, nós temos que entender o quê?
que Jesus está voltando, cara. Quanta gente não acordou hoje? Jesus voltou para elas. Eles não estão entendendo isso. Você entendeu? É por isso que nós temos que orar e vigiar. Jesus pode voltar para mim agora, dar um piripaque aqui e morrer. Então nós temos que estar orando e vigiando, cara. As pessoas estão esperando sinal, ele não vai voltar hoje. Cara, olha, cara, cada 4 segundos morre um de fome, cara. Jesus volta para um só de fome. Então são milhões de pessoas, bilhões de pessoas que não acordaram essa noite. Nós estamos aqui. É criança, é adolescente, é velho, é adulto, viu? Não tem idade, cara. Ó meu filhinho foi com 5 anos e 9 meses. Então, nós precisamos entender. Vamos lá em cima de Bíblia. Mateus 16, 24. Você está pronto para morrer agora aí? Então siga-me. Nós temos que estar pronto para morrer agora, meu irmão. Você entendeu? É por isso que ele fala, quem está pronto para morrer agora não está olhando para o futuro. Não está fazendo os planos aqui nessa terra, não. Porque se eu morrer agora, que planos que eu vou fazer aqui para essa terra? Eu tenho que olhar para as coisas do céu, eu quero ir para o céu. Isso é lindo, cara, sabe? Deus vem aumentando minha fé e eu quero estar lá, né? Através do meu Miguelzinho, abriu o céu de vez, escancarou o céu para mim. Eu pregava o céu já, agora eu vejo o céu, cara. Você entendeu? Então é lindo, cara. E esse desejo e essa alegria da vida eterna, só as escrituras podem te dar. Ah, mas não é por causa do Miguelzinho? Cara, no começo era por causa do Miguelzinho, né? Que eu perdi ele, então eu quero ir para onde ele tá. Mas agora já não é mais por causa do Miguelzinho, tá? Não é mais por causa dele, porque eu sempre acreditei no céu, agora eu tenho certeza que ele tá lá, e a Bíblia nos ensina que nós podemos chegar lá, cara. Que essa vida aqui é o que nós estamos lendo aqui, ó. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão de trigo. Mas se ele morrer, ele vai dar fruto. Então nós precisamos morrer. Nós precisamos ter uma mudança de vida, meu irmão. Ô Nequinho, ô meu irmãozinho, nós precisamos ter uma mudança de vida. Esses dias eu tive uma conversa com o Nequinho aí, ó. Maravilhoso, né? Tô vendo o Juninho, qualquer hora nós precisamos se trombar também para conversar, Juninho. Deus é bom, cara. Deus é bom, né? Eu escutei coisas do Nequinho aí que, pelo amor de Deus, rapaz, eu agradeço a Deus a cada segundo, né? E é o que nós quer, é o que nós pensa, né? Só que para nós mudar de vida, nós precisamos do Espírito Santo de Deus, senão nós não conseguimos. Nós precisamos morrer para o mundo e nascer para Cristo. Louvado seja Deus. João 12, versículo 25, olha o que ele vem falar aqui, ó. Quem ama a sua vida não terá vida eterna. Ó, o que você entende disso, cara? Viu? Eu amo falar com pessoas assim, que nem eu não tenho muita, ou só tem eles dois me assistindo, não sei, isso também não me importa, tá? Porque Deus chega onde Ele quiser. Mas quem está nos assistindo aí, é isso daí, ó. O que vocês entendem? Quem ama a sua vida nunca herdará a vida eterna. Vou falar de mim. É o que ele está falando aqui no versículo de cima. Você tem que morrer para o mundo e nascer para o Espírito. Se você quer atrás das coisas da sua vida, se você quer fazer planos para a sua vida, peraí. Então os planos de Deus ficou para trás, cara. Entendeu? Então os planos de Deus ficou para trás. Nós precisamos, né, estar pronto para morrer agora, né? E assim nós olhar para as coisas do céu. Como é a igreja de Cristo, lá em Atos 2:45 em diante, o que eles faziam? Nada era de ninguém, tudo era de todos. Ninguém passava necessidade. Por quê? Porque o cristão, ele dividia o pão. O cristão, ele tem que dividir o pão. Ele não guarda o pão para ele para amanhã, não. Ele vê o irmãozinho com fome, ele vai lá aqui, ó. Amanhã nós dois vamos passar fome. Isso é o que Jesus nos ensinou, cara. É isso que nós precisamos aprender. Primeiro dentro da nossa casa, tá? Primeiro passo dentro da nossa casa. Porque se você não faz dentro de casa, como que você vai fazer lá fora? E do portão para fora, nós temos que amar o próximo como a ti mesmo, cara. O próximo é aquele que está do nosso lado. A Bíblia, vocês precisam entender que a Bíblia não fala que o próximo vai amar você, cara. Você tem esse entendimento, né? A Bíblia não diz, ei, o próximo vai te amar, vai lá e ama o próximo. Não, a Bíblia diz assim, ó, ama
amar o próximo como a ti mesmo. Então o próximo não vai te amar, cara. Aí você vai falar, eu tô cansado de fazer o bem, cara, e a pessoa só me dá a pedrada. É isso aí mesmo. Você tá entendendo? É essa loucura de Deus, cara. Tá? Porque se você tomar pedrada por fazer o erro, é normal. Agora, você tomar pedrada quando você faz o bem, é de Deus. É. E aí ele fala para nós aguentar as pauladas aí, em nome de Jesus. Porque é de Deus isso daí. Então é isso. Você vai plantar coisa boa e vai colher a coisa ruim. Não tem o semeador lá? Ele plantou só trigo e quando ele foi colher, tinha o joio. Então, meu irmão, isso é servir a Cristo. É aguentar o sofrimento sem nós plantar. Né, em nome de Jesus, olhar para Jesus e falar, o Senhor me pode, o Senhor me dá o dom para mim aguentar esse sofrimento. Por quê? Servir Jesus é sofrer, cara. É sofrer pelo irmãozinho, cara. Hã? Pastor, o que nós lemos ontem? Pastor é quem dá a vida pelo irmão. E aí? E aí? Quem que deu a vida por você? Jesus. Acabou. Você entendeu? Então, para nós receber o que Jesus recebeu, nós precisamos andar como ele andou. Amando o próximo como a ti mesmo, dividindo o pão, cuidando das feridas dos outros. Você está entendendo? Ajudando os necessitados, principalmente os velhinhos e as crianças, tá? Eu sempre deixo bem claro aqui, tá? O cavalo que nem eu assim, ó, que ainda consegue caminhar, né? Que ainda consegue caminhar, ainda dá para se virar, mas as crianças e os velhinhos é mais difícil, cara. Os velhinhos é mais difícil ainda. As crianças não têm voz para nada. Você não sabe se ele se alimentou ou não. Então nós precisamos sempre estar em comunhão, né, com as crianças, com os velhinhos. Ajudar o próximo, cara. Fazer o bem sem olhar quem, né? Fechar os olhos carnais e abrir os olhos espirituais. É desse jeito mesmo. É o que está falando aqui, ó. Se a semente não morrer, não vai nascer a flor. É desse jeito mesmo. É assim que é Jesus, cara. Nós precisamos morrer para a carne e nascer do Espírito. Nós nascendo do Espírito, nós vamos ser batizados pelo Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a não pecar mais, né? Porque nós não temos esse poder de não pecar mais. É por isso que Jesus deixou o Espírito Santo de Deus. É isso daí, ó. Entendeu? Fechar os olhos carnais e abrir os olhos espirituais. E deixar o Espírito Santo de Deus nos conduzir. Está lá em Gálatas 5. Vai lá ler para você ver que coisa linda. Gálatas 5 né? Deixe que o Espírito Santo guie vocês. É isso que nós precisamos fazer. Com palavras? Não. Com práticas. Né? Nós precisamos fazer isso com práticas. Então no versículo 25 de João capítulo 12, ele vem falar o quê? Ó, quem ama a sua vida, perdê-lo-á, a vida de Deus. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo, é o que ele escreveu lá, ó, morrer para as coisas carnais e nascer pelas espirituais. Ó. Mas quem não se apega à sua vida nesse mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Qual que é a vida verdadeira? A vida verdadeira é a vida eterna. Ei, olha o velho isso aí. Ei, hoje é dia, hein, cara? Ei, hoje é dia, hein? Juninho, Nequinho, Relison. Boa tarde de salvação, cara. Louvado seja Deus. Eu falo o nome aqui, pessoal, porque só me parece 2 nomes aqui, 3 nomes, tá? Olha, agora o Reinaldo, olha só o Reinaldo aí, rapaz. Olha lá, o outro, tá? É porque às vezes tem gente assistindo, eu não falo o nome, porque aqui só aparece 2 nomes, ó. É só 2. Apareceu do Reinaldo, já subiu do Nequinho, né? Apareceu do Nequinho, já subiu do Juninho. Agora o do Relis também tá indo embora, né? E quando eu vejo aqui, eu falo, né? Eu acho legal o Reinaldo aí com nós também, ó. Ó o Relis, louvado seja Deus pela nossa vida, tá?
E que nem eu falo para os irmãos, é uma satisfação muito grande ver vocês aí, né? Mas eu nunca vou deixar de falar que se nós não ler a Bíblia, se vocês não ler a Bíblia e não praticar, não vai mudar suas vidas me assistindo, tá? Mas é um prazer, cara. Nossa, cara, é um prazer enorme ver vocês aí, né? E que volto a falar, qualquer hora nós vamos se encontrar, que nem eu e o Nequinho se encontramos ontem, acho que ontem, eu não lembro das coisas, né? E nós vamos se encontrar assim. O Relison é. Você tá correndo de mim. Você vem aqui em casa, rapaz. Que você sempre vinha, rapaz. E todo mundo é convidado para vir aqui, viu? Todo mundo é convidado para vir em casa. Eu moro em frente à Expo aí. O Juninho, o Reinaldo. E quem não tá falando o nome aqui também é convidado, cara. Né? Enquanto a vida há esperança, né? Enquanto a vida há esperança. Ó, Deus me alegra, ó. Deus me alegra vendo vocês aí, né? Não é vendo vocês me assistindo, não. De repente, a Bíblia fala assim, ó. Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Jesus. Então eu peço que o Espírito Santo de Deus, cara, venha tomar conta da sua mente, do seu coração, né? Como foi falado ali, para nós, o Nequinho falou, vamos morrer para a carne, vamos nascer para o Espírito. Louvado seja Deus, né? Eu acho linda a passagem da mulher no poço de Jacó. Jesus é água viva. Eu sempre falo, hoje mesmo eu estava comentando, ó. Jesus é água viva, tá? E como que você vai beber dessa água? Lendo as escrituras sagradas. Viu? Tudo nós entende isso daí. Como que você vai comer da carne de Jesus? Como que você vai beber do sangue de Jesus? Como que você se come o pão da vida e como que você bebe a água viva? É lendo a Bíblia e as praticando, cara. Eu lendo a Bíblia e as praticando, eu estou comendo da carne de Cristo. Eu estou bebendo do sangue dele. Não é não? Minha linhagem tá torta. A minha linhagem é de gente simples, tá? Gente burra. Mas eu entendo isso aí. Como que eu vou me alimentar de Jesus? Lendo Bíblia e as praticando, cara. Viu? É isso que eu venho fazer aqui. Eu venho pedir para vocês em nome de Jesus Cristo. Que vocês venham ler a Bíblia e as praticar. Que vocês venham, através do Espírito Santo de Deus, morrer para as coisas do mundo. Mas nós precisa trabalhar, beleza. Nós precisa trabalhar. Quem que não precisa? Nós somos vagabundos? Não, nós somos trabalhador pra caramba, rapaz. Vocês sabem disso, nós sabemos disso, nós não estamos elogiando nós não, nós somos pau pereira, nós trabalhamos mesmo, nós não medimos esforço não, você entendeu? Mas nós precisamos fazer tudo isso com Deus, cara, com Deus, né? Quem ama a sua vida não terá a vida eterna, peraí. Então, eu preciso fazer as coisas com Deus, fazer as coisas com amor, não ficar visualizando aí. Não, eu vou trabalhar, eu vou comprar um carro novo, uma casa nova. Não. O que a Bíblia diz? Se você comprar, beleza. Não é errado. Pode comprar. Mas quando você vê um necessitado, ajuda, cara. A Bíblia fala assim pro ladrão. Jesus fala assim, ó ladrão. Eles falam assim, o que nós devemos fazer, Senhor? Ele fala, viu, o ladrão que rouba, que não roube mais. Que começa a trabalhar. E quando receber, ajude os pobres. Vai lá ler a Bíblia. Ele não fala para ele, para quando nós receber, nós comprar um carro, amanhã nós trocar de carro. Não. Por quê? Ele fala para nós ajudar os pobres. Tem problema de você ter um carro? Não. O problema é de quando você vira o rosto para um pobre. Esse é o problema. Tá? Não tem problema de você ter uma casa, de você ter... Não. O problema é quando você vê vou falar no papo reto mesmo, quando você vê um drogado, quando você vê um bêbado, quando você vê uma criança ali, você não sabe se ela comeu ou não, quando você vê um velhinho, e você não ajuda, aí tem problema. Aí tem problema, por quê? Porque você está orgulhoso, você está, o Deus me abençoe. Isso não pode acontecer com nós, meus irmãos. Isso não pode acontecer com nós, cara. Porque nós vamos precisar de alguém também um dia, cara. Nós vamos precisar, nós não somos o Superman, o Homem de Ferro, nem eles, até eles precisam um do outro, cara. Nós não somos Deus, cara. Deus não precisa de ninguém. Nós precisamos, tá? Não deixe passar aí, quando você olhar do lado, você falar, nossa, ó, ajuda, cara. Ajuda, cara. Mas ele vai beber, ele vai, viu? O problema é de cada um.
Eu vivia no sinaleiro pedindo moedinha, rapaz. Viu? Deus não pergunta se ele vai beber, se ele vai fumar, se ele vai... Ele não pergunta, ele fala assim, ó. Ajudar alguém sem olhar quem. É lógico, nós também não somos... Nós não somos espertos, mas nós não somos bobo também, né? Pô, cara, nós precisamos amar o próximo como a ti mesmo, cara. Você não vai ficar dando dinheiro pros outros usar droga, viu? Mas também não vai te matar aí, você passar e ver aí, cara, cada um, tá? Cada um na sua. Mas olha pro próximo, cara. Vai lá em Mateus 25:41. Ó, nossa, dá uma olhada nisso. Ele vai falar assim, ó. Eis vocês que são amaldiçoados por Deus. Por que, Senhor? Né? Esse é o crente, né? O igrejado. Nossa, mas por que, Senhor, amaldiçoado? Porque eu tive fome e você não me deu o que comer. Hã? Eu tive sede e você não me deu o que beber. Eu era estrangeiro, você nunca me recebeu na sua casa. Eu tive na cadeia e no hospital, você nunca foi me visitar. Aí volta o crente, né? Mas quando, Senhor, que eu fiz isso que eu não lembro? Ah, quando? Vai lá ler. Quando o mais humilde estava precisando e você cortou volta. Quem que é o mais humilde? Hã? Você sempre vê o drogado bêbado aí pulando de alegria? Ou você já viu algum drogado e bêbado ali no cantinho jogado ali, de cabeça baixa? Eu vejo muito, hein? Eu vejo muito. É lógico que tem tudo sua hora para tudo, né? Ô Jefferson, bom dia Jefferson. Você entendeu? Então, cara, quando você olhar, você sentir, cara. Você entendeu? Mesmo que você não sentir, faz você sentir, cara. Viu? É Deus, é obra de Deus, cara. Tá? É obra de Deus, cara. Sempre você vai ver uma pessoa de cabisbaixo ali, cara. De repente ela precisa comer alguma coisa, de repente ela, você entendeu? Ela precisa de uma palavra. Tiago, ele nos ensina, né? Que você não vai debaixo da ponte lá falar de Jesus para os outros, não. Você vai levar a marmita. Que estão tudo com fome. As suas palavras não vai mudar a vida daquela pessoa. Mas eu já cheguei em pessoas aí, né? De falar, não, eu não estou com fome, não. Posso falar uma palavra? Uma palavra eu aceito. Então, cada caso é um caso, cara. Nós estamos aí, cara. Nós sabemos o que nós passamos, meu irmão. Viu? Eu vou falar de mim, eu venho lá do esgoto, cara. Eu venho lá daquele lago sujo, arrebentado, cara. Ei, meu irmão, eu sei de onde que eu vim. Eu não posso fazer vista grossa das pessoas, não. Jesus veio para os doentes, cara. Os bons não precisam de médico. Quem precisa de médico é os doentes. Aonde que eu sou o pior, o mais doente do mundo, cara. Aonde que eu vejo que eu, cara, preciso muito de Jesus. A cada momento, a cada segundo. E a palavra de Deus fala que quem pede, recebe. Mas aqueles que pedem, peçam o Espírito Santo de Deus. Peça o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos adquirir esse amor de Cristo, cara. Não interessa se o mundo está um matando o outro, o mundo está um pisando no outro. Nós não podemos ser assim, cara. Nós devemos fazer a diferença. É nós, cara. E nós não faz para os outros ver, não. Nós faz para alegrar aquela pessoa, que quando ela se alegra, nós somos contentes também. É isso que nós precisamos entender. Versículo 25 de João capítulo 12. Quem ama a sua vida, perdê-lo-á, a vida verdadeira, a vida do céu. Mas quem perde a sua vida por causa de Cristo Jesus, esse vai ganhar a vida verdadeira. É isso que você está lendo na sua Bíblia, meu irmão? É isso que nós devemos fazer, andar como Jesus andava, cara. Jesus não guardava o pão para amanhã, não. Jesus não tinha onde morar. Jesus comia onde ele chegava, cara. E o que tinha para ele comer, meu irmão? Eu tenho mais do que eu mereço. Até ontem eu ficava no sinaleiro pedindo moedinha. Hoje eu ando de carro, cara. Tem vez que eu vejo na Bíblia, eu me sinto envergonhado, né? Como eu falo para minha esposa, viu? O que nós tem não é nosso. Né? Sempre chega alguém, ele não entende, né, porque Deus me deu.
E eu entendo, que nem eu sempre falei, qualquer hora, nós não mede esforço, não. Eu falo para Deus, eu não medi esforço quando eu estava na rua. Não vou medir esforço para Jesus, não, cara. Ainda mais por causa de coisas materiais, não. Eu vivi 40 anos pobre. Entendeu? Porque eu tô montado num carrinho aí. Não vai mudar minha vida, não. Nós precisamos ler a Bíblia, meus irmãos. É por isso que eu tô aqui, tá? Para que você venha ler mais sua Bíblia. Para que você venha fazer uma intimidade mais com Deus, cara. Em nome de Jesus, cara. Versículo 26, dá uma olhada nisso aqui, ó. Quem quiser me servir, quem que tá falando isso? Jesus. Você tá lendo sua Bíblia? Se você não tá, depois você vai lá ler, ó. João 12, versículo 20. Também estará o meu servo. E o meu Pai honrará todos aqueles que me servem. Deus vai honrar quem? Quem que Deus vai honrar? Aqueles que servem a Deus, meu irmão. Tá? Não vai pensar que por eu estar aqui pregando a palavra, eu vou para o céu, não. Tá? Não vai pensar porque eu levo comida para um ou para outro, eu vou para o céu. Não, não. Isso é nossa obrigação, cara. Deus olha mente e coração. Ele vê se eu estou fazendo isso com amor. Ele sabe se eu estou aqui falando de Jesus para você ler a Bíblia ali, se é com amor ou se é por falar. Eu amo Jesus Cristo por causa disso, meu irmão. Ele sabe a intenção do meu coração. Lá em Mateus 16, 24, ele vai falar aqui a mesma coisa. Ó, quem quiser me servir, que esteja pronto para morrer agora e vem. Você entendeu? Pois as raposas têm os seus covis, os passarinhos têm os seus ninhos, mas quem serve a Deus não tem onde encostar a cabeça. Louvado seja Deus. Deus sem a gente, Ele é Deus. Nós sem Deus não somos nada. É isso, cara. Esse é o resumo. Ele não precisa de nós, cara. Entendeu? Ele não precisa de nós, não, cara. Nós precisamos dele. Nós precisamos do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo é a Bíblia. É a Bíblia. Ó, o Nequinho está falando que taca dele na mão lá. É isso. É essas palavras que vai te libertar. Tá? Por mais que eu fale da Bíblia inteira aqui, não tem o poder de libertar você. Por quê? Porque o único que tem poder é Jesus, cara. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. As pessoas enganam as pessoas com palavra. Mas se você pegar a sua Bíblia e ler o mesmo que eu estou falando aqui, que está escrito aí, e praticar, Jesus vai te libertar. Jesus vai te ajudar. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, meus irmãos. Nós precisamos estar juntos nessa batalha, cara. Tá? Aleluia, voltou. É difícil, não esquenta não, que aqui é ao vivo, tá? E a internet sempre tá cortando, cara. Vai fazer o quê? É por isso que eu falo para vocês, Deus chega onde Ele quiser, tá? Ele que vai te libertar, Ele que vai mudar a sua vida através do Espírito Santo de Deus, amém? Faça uma intimidade com Cristo. Não jogue essa chance fora, não. Jesus quer te levar para o céu, meu irmão. Jesus te ama. Mas para isso você tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo para ir para o céu junto com Jesus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus venha te ajudar. Que o Espírito Santo de Deus venha tomar conta e guiar sua mente e seu coração. Todo o seu ser, espírito e alma. Louvado seja Deus. Aleluia. Até uma ótima tarde a todos.